Olá, meu nome é Elias Fernandes, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no meu canal Eu Nego. No vídeo de hoje, gostaria de conversar com você a respeito do nosso ministro de saúde, que é o Luiz Henrique Mandetta. Como todos sabem, o Mandetta ainda é o nosso ministro da saúde. Mas o que eu quero conversar com você nesse vídeo é justamente sobre isso, tá? O Luiz Henrique Mandetta já está demitido do governo Bolsonaro. Vamos ver? Mas antes, é claro, já gostaria de te pedir para você deixar o seu like, deixar seu comentário, se inscrever no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo aqui, beleza? Não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Mas antes de me aprofundar nesse assunto do Mandetta já estar demitido, gostaria primeiro de falar sobre quem é o Mandetta. E eu, infelizmente, tenho que fazer isso, pois no Brasil temos por hábito de eleger funcionários públicos como heróis, como salvadores, apenas por estarem fazendo seu trabalho. Pois, dada a ignorância da maioria da população na hora de votar, esse herói acaba se elegendo, acaba ganhando cargos, acaba sendo eleito, pela população. E pessoas que autoproclamam, inclusive essa palavra está muito na moda, né? Pessoas que se autoproclamam mitos, super-heróis, salvadores da pátria, acabam quando vem uma eleição, vem nisso uma oportunidade de entrar e começar a ir a mamar nas tetas fartas e gordas do Estado, as minhas e as suas custas, e isso não é legal. Mas enfim, isso poderia render um outro vídeo praticamente de tanta coisa que temos a falar sobre isso, mas não é sobre isso que eu vim trazer hoje nesse vídeo para você. Mas e o Mandetta? Bom, primeiramente quero deixar claro que aqui não vai nenhuma crítica ao Mandetta, pelo menos não ao Mandetta de hoje. Esse Mandetta que está enfrentando sozinho essa pandemia mundial. Bom, vamos lá. O Mandetta está fazendo algum trabalho excepcional? Não. Tem algum trabalho, algum projeto que diferencie o Brasil de outras nações aí nesse combate a essa pandemia? Não. Tem aí uma vida pública pautada e voltada para o povão? Também não. O Mandetta é um deputado que venceu 2 eleições, e não teve no Congresso grandes coisas, grandes feitos voltados para o povo. E aliás, muito pelo contrário. Para não passar em branco aí a sua vida no parlamento, ele é um dos deputados que foi contra o programa Mais Médicos, aquele programa que tinha os médicos cubanos aqui no Brasil e que hoje, inclusive dentro do governo, tem opiniões de que esses médicos vão fazer falta aí para atender a população diante dessa pandemia que está só iniciando aqui no Brasil. Aí tem um que vai vir dizer: ai, mas você tá criticando o Mandetta. E assim, o que eu tenho a dizer é o seguinte: se pra você falar dos fatos é fazer crítica, então... paciência, né? E eu só estou mostrando quem é o Mandetta porque já podemos ver aí nas mídias sociais, não sei você, mas eu já vi aquelas plaquinhas de Mandetta 2022. E o Mandetta, além de já ter ido contra o programa Mais Médicos, do governo, ele também é uma pessoa que já foi contra o SUS, Tem declarações dele de polêmica aí na internet que você pode buscar, dele sendo contra o serviço público do SUS. Pronto, esse é o Mandetta. Mas com relação à pandemia, ele está fazendo um ótimo trabalho. Não tem como ninguém em sã consciência vir criticar o trabalho que ele está fazendo, em frente ao Ministério da Saúde. Mas ele fez o quê? Descobriu a roda? Não. Está fazendo apenas o beabá, apenas o café com leite, o simples. Está apenas seguindo as recomendações da OMS, que já tendo visto em outros países que optaram por não seguir essas orientações desde o início, já tem aí a consequência em larga escala em números de mortes pelo mundo, não é verdade? Simples assim. E devemos sim parabenizar o Mandetta, que até aqui tem feito um bom trabalho em frente ao Ministério da Saúde. Mas o problema é justamente esse. Pois no governo Bolsonaro não tem muito espaço para você fazer as coisas certas. Não tem muito espaço para você ser uma pessoa coerente. E o que vai acontecer, se não pelo óbvio, quando você está sendo uma pessoa coerente, principalmente diante de uma pandemia mundial? Você vai começar a atrair os holofotes, você vai começar a ser citado, a pessoa vai se destacar, principalmente num governo desse, que é a verdadeira piada, Os caras não têm responsabilidade com nada. E o Mandetta assumiu aí um protagonismo inevitável que vem incomodando o mito. E o Bolsonaro é um narcisista, Ele se incomoda com a pessoa ter luz própria, com a pessoa brilhar também, mesmo que essa pessoa faça parte do seu governo. Não, ele não admite isso, porque na cabeça dele só ele pode fazer a coisa certa, só ele tem que brilhar. Ele busca ser elogiado
inclusive já pediu elogio, uma coletiva de imprensa, né, apontando ali que se o Mandetta está fazendo a coisa certa, porque foi ele que o pôs ali. E esse, obviamente, é um dos motivos dele já ter sido demitido. Aí pode vir alguém dizer, mas você é louco, o Mandetta não foi demitido. e eu posso te afirmar, o Mandetta foi demitido na semana passada, por volta do dia 6 de abril, mais ou menos. Pois, infelizmente, o mito que não tem compromisso nenhum com o país coloca para alguém dentro do governo dele vazar na parte da manhã, né, de que o ministro Mandetta já estaria sendo demitido, acompanha como vai ser essa repercussão durante o dia, né, na imprensa, a opinião pública, que ele é muito pautado por isso, e no final do dia, avaliando essa repercussão, mete a caneta e demite ou não. Para nossa sorte, foi muito mal recebido isso na opinião pública, e o Bolsonaro, obviamente, não demitiu o Mandetta, pensando principalmente não no cargo do Mandetta, que vem sim fazendo um bom trabalho, como eu já disse, mas pensando no seu mandato, pois demitindo o Mandetta ele estaria colocando em risco, né, de sofrer um processo de impeachment logo, né? Como o Bolsonaro tem sua vida pública toda pautada em aplausos momentâneos, aquele ali de fazer uma ação e logo receber aplausos, como um palhacinho, por exemplo, no circo que faz um truque ali e na hora a plateia já manda aqueles aplausos, né? O Bolsonaro percebeu que seria severamente criticado e voltou atrás e não demitiu o Mandetta naquele momento. Isso não demitiu no papel, pois percebeu que se demitisse o Mandetta naquele momento, estaria colocando o cargo dele em risco, né? E, aliás, diga-se de passagem, a única coisa que o mito pensa desde o dia que foi eleito, desde o discurso de posse, no dia 1º de janeiro de 2019, é com o que ele vai fazer, como ele vai guiar a massa dele ali, de bolsonaristas fanáticos, para conseguir a sua reeleição em 2022. O cara até o momento não pensou em trabalhar, não pensou em mostrar nada, aliás, até porque não tinha nada para mostrar, isso era bem claro, mas ele pensa em sua reeleição, e isso atrapalharia até de completar o seu mandato. Até 2022, quiçá a reeleição. Isso ele mandando o Mandetta embora no meio da tempestade ali. Daí o Mandetta vai e apronta aquela entrevista pro Fantástico. Dá uma entrevista pro Fantástico, horário nobre da Globo, onde o Bolsonaro é duramente criticado sempre. A mídia que o Bolsonaro odeia vem o tempo todo criticar essa mídia, que é a Globo, e vai lá o Mandetta e dá umas espetadinhas no seu capitão, já ligando ali o dane-se pro Bolsonaro e dizendo, aí bichão, tu não é brabo? Então demite agora, mete sua caneta aí. Porque ali naquela entrevista ele faz críticas ao governo, faz críticas corretas, né? Porque o governo tem que ter uma linha só de pensamento, não pode um estar falando uma coisa e outro outra, né? Os dois têm que estar alinhados e de preferência, aí o Mandetta tem razão, porque deveriam estar alinhados pro lado da ciência, do lado do que a Organização Mundial de Saúde vem falando, né? E não alinhado ao achismo, ao que o Bolsonaro acha, sem ter prova de nada, achando que não tem problema nenhum, achando que essa pandemia que atinge o mundo inteiro é um idiota, porque ele acha que é para derrubar o governo dele. E o Mandetta, ao dar essa entrevista pro Fantástico, perde apoio da ala militar, perde apoio dentro do governo, porque de fato ele humilhou o mito, né, em rede nacional, em horário nobre, humilhou o presidente dele para todo o Brasil. Tá ligando aí, ó, tá nem aí o que o Bolsonaro vai fazer. Ele não vai pedir. Ficou um jogo de empurra, porque ele não vai pedir a demissão, né? Porque as consequências que irão de vir, né, poderiam recair sobre ele, uma vez que ele pede para sair, abandona o governo no momento de luta. Mas por outro lado, o Bolsonaro o tempo todo ataca ele, forçando ele também a pedir a demissão e também não dando a demissão, pois se der a demissão, né, as consequências que virão por conta desse afastamento do Mandetta e tomando as medidas erradas que parece que é o que o Bolsonaro quer, as mortes, toda a tragédia, tudo que irá de vir, né, futuramente com a pandemia, vai recair sobre o colo dele. E o que ele mais tem medo é perder o cargo, não tá nem aí para as vidas que serão perdidas. Ele já deixou isso bem claro. Ele tá com medo mesmo de perder o seu cargo como presidente.
E a gente do lado de cá, que está acompanhando, vamos ver até onde vai a paciência do mito, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Mandetta ainda faz parte do governo, mas não sei se o tempo até eu publicá-lo, se ele ainda vai fazer parte do governo. Mas de qualquer forma eu vou publicar, tá? Mas se é assim, por que será então que até agora o mito não demitiu o Mandetta de fato, ali, aquela canetada como ele gosta de falar? E ele não demitiu porque o Mandetta acaba sendo a testa de ferro do Bolsonaro, né? O Bolsonaro recorre às suas mídias sociais, usa aquela massa inflada daqueles bolsonaristas, né, mais alienados do mundo, né, que atende tudo que ele fala sem pensar, sem nem conseguir olhar para o lado, né? Então ele usa aquela massa ali, inflama o povo, manda todo mundo ir para a rua. E por outro lado, o governo não tem nenhuma atitude, não tem nada documentado, registrado de que está conduzindo a pandemia para o caminho errado. Em todo caso, como por exemplo, quando o Bolsonaro foi questionado pelo STF, né, foi obrigado a dar explicações sobre as suas orientações, aí em pronunciamento o governo diz que está seguindo as orientações do Ministério da Saúde, assim como o da OMS. E de fato está, né, porque não tem nada. O Bolsonaro fala, eu tenho um decreto lá na minha mesa que eu vou assinar e vou botar todo mundo na rua. É mentira, não vai, porque ele sabe que não pode. Ele tem que seguir a recomendação, ele pode perder o cargo, ele pode ser empichado e ele sabe disso. O Bolsonaro pode ser tudo menos idiota. E por mais que ele fique ali fritando o Mandetta, né, na frigideira, pressionando o cara para pedir demissão, ele sabe que por outro lado ele está respaldado, porque o Mandetta vem fazendo as coisas certas, o Mandetta faz parte do governo, então ele não pode ser responsabilizado pelo que acontecer, né? Pressiona a sua massa para ir para a Avenida Paulista fazer manifestações contra os governadores, por exemplo, em todas as cidades, mas não. Por outro lado, o governo segue as orientações da OMS, tendo ali como malvado do governo o Mandetta, que está atrapalhando o governo Bolsonaro de progredir. E assim, eu sinceramente não sei por quanto tempo, né, o Mandetta se mantém no cargo ali, em frente, levando flechada, levando pedrada dos bolsonaristas à torta e direito. Hoje mesmo vi um canal aqui no YouTube de uma bolsominion, né, como dizem, de uma bolsonarista metendo a cacetada no Mandetta, né, como se ele estivesse fazendo algo errado, né? E vamos ver até quando o Mandetta vai aguentar. Se tiver alguma opinião, alguma sugestão, me diz aí nos comentários quanto tempo mais você acha que o Mandetta dura ali no cargo. Será o quê? 10 dias, uma semana, dura um mês, ele consegue passar, vencer essa pandemia? Ou não, você acha que o Mandetta sai hoje ainda, amanhã? Diz aí pra mim o que você acha. E essa obviamente é a minha opinião e eu quero saber a sua. Deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo com mais pessoas e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Elias Fernandes, um forte abraço e valeu!